gente vai sair de 3 áreas de Minas, né, que foi a categoria irrigado. Agora a gente vai explorar um pouco o centro-oeste, né. A gente veio falando disso na viagem, o quanto que o Brasil é grande e o quanto que cada estado parece ser um país com suas dificuldades, suas qualidades. Então a gente vê que o desafio é diferente para o produtor do sul, do centro e do norte, né. Então a gente vai começar agora a revelar os campeões da categoria sequeiro. Perfeito. Quem será que ficou em terceiro lugar, hein? Com 231,3 sacas por hectare. É muita saca, Gustavo? É muita saca. E pensar numa cultura de inverno com pouca água é realmente impressionante. É um feito impressionante. 231,3 sacas por hectare. A produtora é Maria Fris. Palmas para Maria. Quem vem receber o prêmio é o Guilherme Medeiros. Seja bem-vindo, Guilherme. Parabéns. Gustavo entrega o prêmio para o Guilherme, que representa a Maria Fris. Terceiro lugar da categoria Campo Sequeiro, de Portelândia, Goiás. Estou impressionada, 231,3 sacas por hectare. Parabéns. Dê o nosso abraço para a produtora Maria. Incrível, Gustavo, incrível. E a Maria também é uma produtora que está participando já desde as primeiras edições de inverno. Portelândia, mas também lá na região de Mineiros, sempre participando com a gente. Infelizmente ela não pôde vir, a gente conversando com a RTV dela, voltou a chover lá, então priorizaram o plantio. Acho que a gente está falando muito disso do clima, então não tinha como perder essa oportunidade, mas está bem representada aqui pelo Guilherme e ela vai receber as felicitações, né? E agora para a gente ver um pouco o que a Maria fez nessa lavoura para entrar no meio de 2 áreas do Mato Grosso que vai vir na frente, trazer o Goiás representando aqui no ranking, é bem legal. Então vamos lá. ...231 sacas, igual a Suelen falou, é impressionante. Qualquer produtividade acima de 200 a gente fica assustado, não é algo normal de se ver, né? Mas está se tornando cada vez mais realidade para os produtores brasileiros. E lá na Fazenda da Maria, eles começaram com tratamento de semente, usando um inseticida com imidacloprido e usando um fungicida Certeza N da Irrara, nossa parceira, e já fazendo também uma aplicação, já priorizando os micronutrientes com cobalto e molibdênio. Então fez um tratamento de semente de certa maneira robusto e realizou uma dessecação antes de plantar a área dela, né? Usando dois herbicidas, um glifosato e um metolacloro, e já fazendo uma aplicação de Hiro, um inseticida da FMC, buscando a proteger aquela área antes mesmo de ter o plantio, para tirar aquele excesso que fica, né, das plantas astigueras da vida. Então já foi feita uma dessecação junto com o combate de pragas, né? Após essa dessecação, no dia 6 de fevereiro, o pessoal lá da Maria realizou o plantio, também com um híbrido convencional, obtendo uma população média, uma população aproximada de 60 mil plantas por hectare. E no dia do plantio, realizou uma adubação com formulado 15-15-15, usando 300 quilos desse formulado no dia do plantio, na linha de plantio, né? Daí, após o plantio, a primeira aplicação foi em V3, com 2 aplicações de inseticidas, um inseticida, o Talismã, da nossa parceira FMC, e um benzoato de emamectina. Já fazendo um controle preventivo, né, para combater essas pragas, que o V3 é um momento muito sensível da cultura do milho, então já fez essa prevenção. Em V4, pensando também no potencial produtivo que a planta vai obter nesse desenvolvimento, nesse período inicial, realizou uma aplicação de ureia com formulado com 4600, usando 300 kg dessa ureia, suprir já a demanda de nitrogênio da planta. Em V5, já fizeram um controle já mais robusto, usando as primeiras entradas de herbicida, pós-dessecação, né, como a atrazina, o Soberan da Bayer
e fazendo 3 aplicações de inseticidas já em V5 para controlar lembrando que era um híbrido convencional, então é sempre importante estar monitorando e fazendo o controle das pragas. Além disso, mais uma vez, a Izaria no controle biológico, mostrando essa parceria do químico e do biológico, que é realidade e que acho que cada vez mais o produtor vai aderir a esse movimento. E de adubação, usou um potencializador fisiológico para dar uma robustez para essa planta, né? Daí, seguindo no manejo, em V7, mais 2 aplicações de inseticida, mais uma vez com o talismã da FMC, fazendo a primeira aplicação de fungicida com difenoconazol, mais uma aplicação de biológicos com a Izaria, e também o vírus, que se eu não me engano é um vírus para o controle da Spodoptera. Então, mais um mecanismo de defesa utilizado pelo pessoal na Maria para suprir essa pressão de pragas, né? Aí aqui a gente começa numa robustez do pacote de adubação, usando um MAP com 1,5 kg por hectare, entrando para os micronutrientes, como magnésio, o Profol Exclusive da ICL, o Profol Boro também da ICL, o Concorde da ICL, usando níquel e molibdênio, e mais uma vez o potencializador fisiológico, né? A gente vê que a preocupação em suprir as demandas da planta foi bem atendida, que não adianta você só suprir a demanda nutricional se você não protege. Então, está sendo muito bem feito esse manejo de proteção e suplementação nutricional para essa planta. Depois, em V9, mais 2 aplicações de inseticida com acefato e spinetoram, a segunda aplicação de fungicida. Aqui, utilizou um formulado biológico, também, mais uma vez, o controle biológico sendo utilizado. Na adubação, mais uma vez o MAP, a utilização do magnésio como micronutriente, usando esse pacote da ICL com o Profol Exclusive, o Profol Boro e o Tônus. Aqui entramos também com o nosso parceiro, a Ubifol, usando o N32 com seus 3 litros por hectare para fazer essa suplementação do nitrogênio líquido. E, mais uma vez, um potencializador fisiológico. Depois disso, o pessoal da Maria, em pós-pendão, fez mais 2 aplicações de inseticida e aqui a terceira aplicação de fungicida com 2 produtos diferentes, ingredientes ativos diferentes para controlar de maneira eficiente qualquer doença que possa vir a aparecer. E, mais uma vez, um pacote ICL com o Transloc e o Concorde para a suplementação de micronutrientes e o N32, nitrogênio líquido da Ubifol. Depois do pós-pendão, já em R3, mais 2 aplicações de inseticida, então vendo a preocupação que eles estavam em deixar a planta trabalhar com tranquilidade, sem essa pressão de pragas. A quinta, se eu não perdi a conta, aplicação de fungicida, mais uma vez 2 vírus de controle biológico, um para Helicoverpa, outro para Spodoptera, mostrando também uma entrada diferente, um biológico diferente, né, um vírus para esse controle. Uma aplicação de N32, mais uma vez um nitrogênio líquido para suprir a demanda de nitrogênio para a cultura do milho, e um NPK foliar. A gente viu que é um pacote bem robusto, preocupou em proteger a planta, preocupou em nutrir a planta, e isso traz resultado, né? Então, no dia 5 de junho, o pessoal da Somar fez a auditoria e chegou nesse valor impressionante de 231 sacas, que não é todo dia que acontece, né? Então, mais uma vez, parabéns para a Maria e toda a equipe dela para esse pacote tecnológico tão interessante, né? Palmas para a Maria novamente. Agora a gente vai ao segundo lugar da categoria Campo Sequeiro. Mais um número impressionante, Gustavo. 236,7 sacas por hectare. Loacir Tecchio. Parabéns, Loacir. É o segundo lugar da categoria Campo Sequeiro. Quem representa o Loacir aqui é o Marcelo Busato. Venham para cá, a equipe do seu Loacir. Os produtores de altíssima produtividade. Parabéns, sejam bem-vindos. Bom dia. Recebendo do Gustavo Capanema, coordenador
técnico do GETAP o troféu de segundo lugar da categoria Campo Sequeiro. Palmas novamente, pessoal. Parabéns. Pessoal de Itapurá, Mato Grosso. Pessoal do seu Loacir, manda um abraço pro seu Loacir. Parabéns, pessoal. 236,7 sacas por hectare. E o interessante é que a briga foi acirrada, né? A gente vê do terceiro até o primeiro lugar, foram detalhes que mudaram essa produtividade. E a gente vai agora mostrar um pouco o que foi o manejo do Loacir. A gente está na Maria ainda, o pessoal está trocando lá para o Loacir, que é o segundo case. A gente vai ver mais um manejo bem robusto, numa região bem interessante. Mato Grosso hoje é a grande potência brasileira na produção de milho. E assim que possível, a gente dá uma olhada nesse manejo. A Camila é uma das que ficaram também muito tempo perguntando, e aí, quando vai sair o resultado? Sempre lembrando que o papel das empresas também, né, em enaltecer. No caso do seu Loacir, foi a ICL aí que fez a inscrição dele no concurso de etapa. Exato. Sem as empresas, a gente não teria o concurso para estar escrevendo esses produtores, e eles sabem quem são os produtores ponta de linha para estar participando e competindo em alto nível, né? Então, aqui agora a gente vai passar um pouco do manejo, o que foi feito para atingir essa produtividade de 237 sacas por hectare, né? A gente vai começar pelo tratamento de sementes, que o pessoal realizou. Um tratamento focado não na proteção, mas na suplementação. Então, utilizando um zinco, um Improver Max da ICL, um regulador de crescimento já nas sementes, e uso de azospirilo para fixação de nitrogênio, né? O Augusto comentou da importância de inoculantes na cultura, e aqui o pessoal do Loacir utilizou azospirilo. Então, a gente teve uma aplicação pré-plantio também, focado em nutrição, com o formulado 13-24-12, usando 120 kg desse formulado, um outro formulado 19-4-19, com 400 kg, e o uso de sulfato de amônia, com 200 kg por hectare, suprindo uma demanda nutricional antes mesmo de realizar o plantio. Já no dia do plantio, dia 23 de janeiro, né, uma janela bem boa para semear o milho segunda safra, usando um híbrido RR, e conseguiu uma população aproximada de 73 mil plantas. Então, é uma população bem elevada, e que quando a condição climática ajuda, as condições do manejo ajudam, os resultados são sempre impressionantes, como esse que está acontecendo, né? Então, após o plantio, foi feito, realizou uma aplicação de glifosato, fazer uma dessecação e o metolacloro, no dia 25 de janeiro. Depois, no dia 3 de fevereiro, 2 aplicações de inseticida com o Curbix da Bayer e uma abamectina também para o controle das pragas. E a primeira entrada pós-semeadura de micronutrientes, com o molibdênio, para a suplementação da planta. Depois, no dia 6 de fevereiro, mais uma aplicação de inseticida com metomil, um produto que utiliza o metomil e o novaluron. E entrando também com uma adubação da ICL com a Concorde, usando 2,1 litros por hectare, suplementando os micronutrientes necessários para a planta. No dia 9 de fevereiro, então, espaçamentos de aplicação a gente pode notar curtos, e fazendo uma aplicação de herbicida com o Gladium da Bayer, junto com 2 aplicações de inseticida, o Belt da Bayer e o Talismã da FMC. Também nesse dia foi utilizado mais uma vez um regulador de crescimento para dar um boom na planta e ela conseguir se desenvolver e desempenhar o seu papel. No dia 15 de fevereiro, mais 2 aplicações de inseticida com acefato e o diflubenzuron e uma aplicação do Kelos Inox da ICL, mais uma vez preocupando com os micronutrientes. Já no dia 22/2, a gente teve a primeira aplicação de fungicida, junto com uma aplicação de glifosato e o certeiro da Bayer, um inseticida,
juntamente na mistura com os dois produtos diferentes de fungicida, para já começar esse controle, essa prevenção, para a planta desempenhar o seu papel sem dores de cabeça, né? Na adubação, mais uma vez, usando o Kelos Inox da ICL. Dia 26 de fevereiro, mais uma aplicação de inseticida. Então, a gente pode notar que quase tudo está tendo uma aplicação de inseticida nessas misturas. A segunda aplicação de fungicida e agora um boom nutricional com um grande pacote, usando o sulfato de magnésio, sulfato de manganês, o sulfato de zinco, o tônus da ICL, o Kelos Copper e uma aplicação de boro. Então, no dia 26, decidiram fazer uma aplicação bem robusta nutricional, juntamente já com a segunda aplicação de fungicida. No dia 27 de fevereiro, 2 aplicações de inseticidas e o uso de sulfato de magnésio para suplementação. Outra aplicação de inseticida, bem preocupado com o controle das pragas, o clorfenapir, 1,1 litros por hectare no dia 6 de março. Seguimos para o dia 7, já no outro dia, fazendo a aplicação do inseticida da FMC, o Marshall Star. 2 aplicações de fungicida, essa já é a terceira aplicação de fungicida, com o nativo da Bayer e o Mancozeb, para atingir uma gama maior de doenças fúngicas, né? No dia 14 de março, um pacote nutricional, mais uma vez, bem robusto, com sulfato de magnésio, sulfato de manganês, de zinco, o tônus e o Kelos Copper da ICL e mais uma aplicação de boro. Então, um espaçamento desses pacotes pesados de nutricional, mas buscando a sempre não faltar para a planta, né? Na sequência, no dia 20 de março, mais 2 aplicações de inseticida com o Connect da Bayer e um clorpirifos, prevenindo, fazendo o controle das pragas. 24 de março, mais 2 aplicações de inseticida. Estamos indo para a 5ª aplicação de fungicidas, com 2 produtos diferentes. No dia 1º de abril, mais uma vez um pacote nutricional, usando o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o enxofre e o magnésio, um pacote da ICL com o Kelos Copper e o Kelos Inox, sulfato de magnésio e o uso de aminoácidos, que também é uma novidade aqui aparecendo no manejo dos produtores. 19 de abril, mais uma aplicação de inseticida com o Belt da Bayer, repetindo o uso desse produto formulado com nitrogênio, com potássio, enxofre e magnésio, uso de cobre e boro, mais uma vez suprindo os micronutrientes. Com esse pacote bem robusto, com pouco espaçamento, mas bem completo, mais uma vez preocupando em proteger a planta e fornecer o nutriente suficiente para que ela possa desempenhar seu melhor papel. E com isso, no dia 24 de junho, foi chegado nesse resultado impressionante de 237 sacas por hectare, que não é fácil. A gente imagina o quanto que essas aplicações não deram trabalho, né? Muitas aplicações, então não tem pausa no campo, né? Palmas novamente para essa alta produtividade do seu Loacir. E agora sim, Gustavo, chegou o grande momento, o segundo grande momento, né, que é o anúncio do grande vencedor de Campo Sequeiro. Quem será? Da onde vem, hein? Será que vai ser dobradinha? Será que vai dar para pedir música no Fantástico de novo? Será que o produtor está aqui? Será que o produtor não está? Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Com 237,6 sacas por hectare, o grande vencedor da categoria Campo Sequeiro é o seu Adalberto Sereta. Vem para cá, seu Adalberto. Palmas para o seu Adalberto. Seu Adalberto e equipe aqui. Parabéns. Parabéns, pessoal. Aí a equipe vencedora da mais alta produtividade na categoria Campo Sequeiro, Adalberto Sereta. Ele é de Campos de Julho, Mato Grosso.
237,6 sacas por hectare. 237,6 sacas por hectare. Daqui a pouco o senhor Adalberto vai dar aí pra gente essa receita do bolo. Obrigada, palmas mais uma vez pro senhor Adalberto e equipe. Parabéns, pessoal. E agora, se o senhor Adalberto quiser ficar aqui perto do palco, eu queria pedir para todos os 6 ganhadores, tanto da categoria campo sequeiro quanto irrigado, para a gente fazer a foto, o pessoal se preparar. Mas antes, o Gustavo vai dar aí os detalhes dessa alta produtividade de 237,6 sacas por hectare. Já não é a primeira participação do Adalberto. Dessa vez ele conseguiu entrar já com o pé na porta, né, pegando o primeiro lugar. Ele que foi inscrito pela Bayer. A gente vai dar uma olhada como é que foi esse manejo para chegar nessa produtividade e buscar o troféu de primeiro lugar. Começando no tratamento de sementes, lá o pessoal optou por um inseticida e um fungicida para já fazer essa proteção inicial nas sementes. Após isso, no dia 15 de janeiro, foi feita uma aplicação de um glifosato junto com o inseticida da FMC, o Hero, para fazer esse controle, para preparar o campo para a semeadura. Dia 16 de janeiro, assim como no sequeiro, um híbrido da AgroSéries, da Bayer, só que dessa vez com a AG 8600 Pro 4, usando uma semeadora de 40 linhas. Então, no dia 16 de janeiro, ele fez um plantio utilizando um formulado 10-26-26, junto com a azospirilo e o bradyrhizóbio, que foram feitos na própria propriedade. Também já preocupando com o controle biológico, o uso de 2 espécies de bacilos, também on-farm, para ter essa proteção já desde o início. E após esse plantio, a primeira aplicação no dia 30 de janeiro, com uma ureia em cobertura, 218 quilos do 4000. No dia 10 de fevereiro, outra aplicação de ureia, dessa vez com 200 quilos. 15 de fevereiro, ureia, 160 quilos. Dia 23 de fevereiro, já temos a primeira aplicação de fungicida, 2 produtos diferentes nessa aplicação para controle preventivo com fungicida, uma aplicação de um inseticida e fazendo uma dessecação com atrazina e mesotriona, utilizando esse herbicida para fazer uma limpeza na área, né? Aí no dia 8 de março, mais uma aplicação de inseticida, segunda aplicação de fungicida já, com o Fox X-Pro da Bayer, 2 aplicações de biológico, a Bovéria e o metarrizo, e uma adubação com zinco e um formulado com nitrogênio, ferro, zinco e um composto orgânico, carbono orgânico. Aqui a gente já vai para a terceira aplicação de fungicida, então vendo a preocupação do preventivo, do controle das doenças fúngicas, grande problema com altas temperaturas no Mato Grosso, com a umidade e tudo mais, com uma aplicação de inseticida e mais uma vez usando aquele formulado com nitrogênio, ferro, zinco e o carbono orgânico. Isso no dia 25 de março. Aí na sequência, no 10 de abril, mais uma aplicação de inseticida, indo para a quarta de fungicida com 2 produtos diferentes, então sempre mostrando essa importância de não repetir ingredientes ativos, sempre buscar variação nesses produtos para que controle tudo que esteja lá, né? Então isso é muito importante. Usou mais uma vez esse formulado com nitrogênio, ferro, zinco e o carbono orgânico. Aí no dia 25 de abril, a quinta aplicação de fungicida com mais 2 produtos, uma aplicação de inseticida e mais uma vez adubação com o formulado de nitrogênio, ferro, zinco e carbono orgânico. Depois desse manejo robusto, preciso e certeiro, no dia 5 de junho, o pessoal obteve esse resultado de 237 sacas por hectare, e que eu imagino que estão todos com muito orgulho,
uma equipe que veio uma caravana em 6 pessoas, 5 pessoas, e acredito que estão bem orgulhosos do trabalho que foi feito junto com o seu Adalberto. Então, todo mundo merece um parabéns, porque não se planta sozinho, né? Sem dúvida, palmas para essa equipe aí. Vencedora de altíssima eficiência e produtividade no campo sequeiro. Parabéns mais uma vez. E agora sim, eu queria pedir para todos os ganhadores, os 6, né, das 2 categorias, que viessem ao palco para a gente fazer uma foto oficial com o Anderson Galvão também, que é o precursor desse projeto, iniciativa e o curador do GETAP. A mente pensante de tudo isso que está acontecendo. Por gentileza, se a gente puder organizar categoria primeiro irrigado e sequeiro, eu acho que fica melhor, né? Pode chegar, pessoal. Vamos chegar. Estão todos os ganhadores e representantes aqui. Vocês preferem que eu chame? Está todo mundo, né? Frederico Irrigado. Pode chegar as 2 categorias, por gentileza. A gente vai fazer a foto oficial dos ganhadores. Tanto da categoria irrigado, campo irrigado, quanto campo... Pode chegar. Estão todos aqui? Faltam 2. Décio. Acho que falta só o Décio. Vamos esperar o Décio. Alguém da produção tenta localizar o Décio, pessoal? Só para a gente ter a foto oficial. Talvez tenha ido ao toalete. Ah, eu acho que o Décio já foi. Infelizmente a gente não vai ter essa foto, mas tudo bem. Vamos fazer com os presentes. Vamos lá. Guilherme, por gentileza, suba ao palco. O Guilherme que representa a Maria Fris. Aí, agora junta todo mundo. Infelizmente a gente não vai ter o Décio, que precisou sair para pegar voo. Sorriam, vocês estão sendo premiados. Muitos sorrisos. É isso aí. Palmas, pessoal. Palmas, parabéns a todos os destaques de produtividade do 5º Fórum GETAP. Obrigada, pessoal. Vamos decompor o palco, que a gente vai pedir para a produção agora montar o nosso próximo painel, porque agora chegou a hora do painel da última categoria. E como a gente fez os campeões do irrigado, a gente vai convidar agora os campeões da categoria sequeiro para nos contarem suas histórias de sucesso. A gente vai fazer a mesma dinâmica. A gente vai fazer esse bate-bola aí, contando, claro, com a participação e perguntas de todos. Todos estão convidados a compor esse painel. Vamos só esperar o pessoal da produção, a Karina, pessoal da Esfera, fera, craque na produção de eventos. Obrigada, pessoal, pela ajuda e apoio aqui no palco. Anderson, chega para cá, vem me ajudar em mais esse painel. Palmas para o Anderson Galvão novamente. Vocês vão gastar as palmas hoje. Vocês já perceberam, né? Aí tá todo mundo com a mão doendo no final do evento. Obrigada, Anderson. Para compor aqui a mesa, eu gostaria de chamar os 2 craques que fizeram palestras hoje de manhã, Sérgio Abud e Augusto Silva. Venham para cá. Palmas para o Sérgio e para o Augusto. Eles vão participar desse painel também com a gente. Pode sentar, Anderson. Vamos sentar. Fica mais confortável. Vamos separar aqui, professor aqui, o Augusto do lado do Anderson, e a gente deixa os 3 premiados e representantes aqui no meio. Guilherme Medeiros, representando a Maria Fris, vem para cá, por gentileza. Palmas para o Guilherme, gente. Convido também o Marcelo Busato, ele que é consultor, representando o seu Loacir. Pode sentar, Marcelo. Palmas para o Marcelo, pessoal. E o seu Adalberto Sereta, vem para cá, o grande ganhador, primeiro lugar na categoria Campo Sequeiro. Vem para cá, seu Adalberto, ovacionado pela sua alta produtividade. Parabéns mais uma vez, senta.
Senta que a gente quer conversar, a gente quer saber a receita desse bolo. Vou deixar o microfone para vocês passarem com vocês, tá bom? É claro, seu Adalberto, que a palavra inicial é sua. Tá ligado o microfone dele, pessoal? Alô? Aí, seu Adalberto, sabia já, desconfiava ou foi surpresa mesmo? Conta pra gente. Foi surpresa, surpresa. Conta mais detalhes sobre essa alta produtividade. Me diz rapidamente, assim, vamos falar 3 elementos que fizeram você chegar a essa alta produtividade na categoria Campo Sequeiro. Então, é trabalho de vários anos, calcário, correção de solos, calificador nas áreas, agricultura de precisão, fungicida e chuva. Esses os maior motivo de alta produção. Anderson, é engraçado, o professor Césio estava falando antes e também o Guilherme me chamou a atenção para isso, sobre as altíssimas temperaturas, né? A gente não imagina o desafio que é produzir como eles produziram em temperaturas de 37 até 39 graus, na verdade, com temperaturas recordes em todo o planeta, né? Exatamente. O tema da gestão climática, ele sem dúvida, nesse ano, ele foi mais desafiador do que o normal, né? E aí, de novo, é curioso, né, que o clima judia menos das fazendas que estão mais bem preparadas, né? Engraçado isso, né? Igual o rapaz que acorda mais cedo, a moça que acorda mais cedo vende mais, né? Então, aqui é o mesmo caso. O processo de preparação, o processo de gestão desta atividade produtiva, ele não é de um ano para o outro. Você tem anos, décadas construindo fertilidade, construindo microbiota do solo, construindo todos esses elementos de produtividade. E como o Adalberto colocou, lógico, precisa de chuva? Precisa, mas a chuva ajuda mais a terra mais bem preparada, né? Sérgio Abud quer comentar, ele diz que esse tema lhe interessa e nos interessa, né? Obrigado, Sueli. Pois é, imagine, pessoal, milho. Milho, para mim, é a grande expressão do milagre da agricultura, que é você transformar luz, água e nutriente em alimento. Bem, mas imagina, a planta precisa funcionar. O que regula o metabolismo da planta é a temperatura. E aí tem um contraponto nessa situação, que é bastante adverso, que é, para o metabolismo da planta funcionar, precisa de água. Então, assim, no ambiente de produção que esse pessoal produz, é claro que eles fazem um manejo muito interessante do solo, dentro dessa possibilidade, mas para o milho, temperaturas acima de 25 graus, dependendo do momento, era extremamente limitante. Então, assim, temperaturas ótimas para a produção, elas estão ali na casa dos 21 graus. Nós já fizemos alguns experimentos tentando, no momento da polinização e do enchimento de grão, fazer esse estudo de temperatura versus população de plantas. E a gente vê que quando você aumenta a população de plantas, você transloca, ou melhor, você evapotranspira muito, porque essas plantas vão tirar muita água, inclusive nas populações que vocês trabalharam, em populações acima de 70 mil plantas, isso potencializa essa evapotranspiração no ambiente. Quer dizer, o vapor de água na superfície da planta, ele é muito forte. E como que essa planta consegue fazer esse trabalho, né, de você acrescentar peso no grão? Que a planta desenvolve. Essas produtividades, elas não são produtividades fáceis de ser atingidas no ambiente de produção que a gente tem. Então, no início nós falamos dessa questão da eficiência do manejo agrícola, né? Eu acho que nós estamos evoluindo muito, nós precisamos melhorar muito essa questão do perfil do solo, mas o sistema de cultivo nosso, muitas vezes ele é um pouco adverso. Você tem que parar uma safrinha para você fazer construção com planta de cobertura e tal. Mas eu acho que o Anderson fala muito isso, né? A gente precisa estar focado no rendimento por metro quadrado. Então, esses investimentos, eles vão nos trazer mais rendimento ou mais receita por metro quadrado. Mas eu fico assim impressionado e parabenizo vocês pelos resultados, porque isso não é fácil de se atingir. Parabéns. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os resultados do seu Loacir e falasse também sobre a temperatura na sua região, né? Vamos falar um pouquinho aí em loco, né? Quanto que você pegou de temperatura aí nesse milho?
Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, agradecer à família Tec por nós estarmos aqui representando eles. Respondendo um pouco sobre o manejo, a gente criou um grupo lá no Itapurá, de 3 pessoas junto com a fazenda, e aí eu incluo o Ramiro Matos, que é uma das pessoas que está lá na região, e antes de nós implantarmos a lavoura, a gente buscou muito identificar o que nós tínhamos de anos anteriores, que nós identificamos no manejo, na fertilidade, na microbiologia, na biologia, para a gente entender isso e depois colocar em prática no campo o que as nossas atitudes para que nós pudéssemos ter alta produtividade. E aí nós entramos muito forte na questão, ontem nós conversávamos no jantar sobre profundidade de plantio, e nós identificamos muito forte lá no Itapurá, por ser uma região que chove bastante, qual das fontes de nitrogênio, tá, que nós tínhamos no mercado que fazia com que nós tivéssemos menos perda por ambiente, por volatilização e etc. Acho que esse foi um dos fatores que fez a propriedade alcançar essa produtividade acima de 235 sacos. Sobre a temperatura, nós lá no Mato Grosso, né, Beto, a gente sofre muito com temperatura. O Beto está numa altitude um pouco maior do que nós lá na 163, 300 e poucos metros. A gente sofreu bastante e é por isso que a gente usou bastante aí reguladores de temperatura, investiu bastante em micronutrientes para que a gente pudesse, aí, como o professor Césio falou, a gente tivesse uma regulação melhor dessa planta para que nós pudéssemos alcançar essa produtividade. Agora, Guilherme, os resultados, eles são surpreendentes, mas, como já foi falado aqui, o investimento em tecnologia e informação de toda a equipe é diário, né? Sem dúvida, Suelen. Não diferente dos colegas, né, o cenário produtivo no estado de Goiás também foi bastante desafiador. Que é bem quente também, né? Vamos ouvir. Altas temperaturas, isso causa um estresse nas plantas, e a adoção de tecnologias, de estratégias de manejo que ajudam a mitigar esses efeitos são fundamentais para que a gente consiga atingir produtividades como essas, né? Então, a assistência técnica, a troca de informação com os consultores, com a produtora, foi fundamental para que a gente adotássemos, né, as tecnologias certas no momento adequado para entregar a alta performance agronômica como nós conseguimos entregar. Augusto, a gente sempre fala aqui no GETAP sobre como o agro precisa se vender cada vez mais, né? Na verdade, precisa se comunicar, né? Porque se vender já vende para o mundo inteiro, mas precisa adotar uma comunicação assertiva que mostre exatamente esses resultados e o quanto o agro tem sido sustentável mesmo com esses resultados, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse link sustentabilidade e altas produtividades. Legal. Eu tenho a opinião de que o problema nós resolvemos em casa. Então, perante ao mundo, né, perante aos outros países, nós devemos exaltar as coisas boas que nós fazemos na agricultura, no agronegócio do nosso país, e são muitas e são inegáveis. Então, existem já várias pesquisas que comprovam isso. Internamente, nós devemos buscar evoluir, e temos um caminho muito forte para evoluir, intensificando a adoção dessas práticas que eu trouxe aqui, essas práticas que trazem mais produtividade, que trazem mais lucro, que melhoram a resiliência do sistema. Então, conforme nós caminharmos esse caminho, e é o que nós buscamos, nós vamos evoluir cada vez mais, vamos ter uma história cada vez mais bonita para mostrar. Mas o ponto principal eu considero esse: para fora, exaltar, e para dentro, nós tentarmos melhorar aqueles pontos que nós podemos evoluir ainda. Agora, Sérgio, eu acho que uma pergunta bastante pertinente, você como pesquisador da Embrapa, o que a pesquisa brasileira tem feito hoje pelo produtor rural em termos de levar informação para que ele consiga se sentir confiante para executar tudo que ele já conhece? Suelen, eu estou na transferência de tecnologia na Embrapa há 15 anos. Então, um dos primeiros trabalhos que nós fizemos foi tentar entender a questão da motivação e da tomada de decisão dos produtores. Então, quando o produtor precisa ser motivado, ele não muda de comportamento sem uma motivação, né? Então, nós temos a motivação pessoal, a motivação situacional e cultural. Por exemplo, isso aqui é uma grande motivação cultural.
nós estamos trocando ideias, nós estamos mostrando o que os recordistas de produtividade fazem, né? Como que eles chegam. Eu vejo essas apresentações desses cases aqui, eu acho fantástico, porque existe uma explicação agronômica para tudo que foi feito aqui. Então, é uma grande motivação cultural. Aí a gente vai para casa, aí a gente começa a pensar e fala, bem, agora eu preciso de uma motivação pessoal. O que daquilo que foi apresentado eu posso fazer? Eu consigo fazer? Aí eu seleciono algumas coisas. Aí eu vou para a motivação situacional. Bom, mas a minha situação não me permite fazer isso, eu não consigo fazer isso ou aquilo. Então, essa interação que nós temos aqui, ela ajuda muito o produtor na tomada de decisão dele, na motivação e também na ação, né? Que é aquilo que ele realmente vai fazer. Nós temos tentado pegar essas informações e levar de forma aplicada para o produtor. Porque quando você trabalha muito conceitualmente as coisas, às vezes ela é difícil de você encaixar dentro do manejo. Mas a gente já viu, eu vim acompanhando o GETAP, e a gente viu, olha, o pessoal está investindo mais em população de plantas. Mas até quanto? Quanto que eu posso colocar por metro quadrado? O ambiente, o híbrido, as condições do clima vão te responder isso. Não tem receita de bolo. Vocês viram a questão da proteção de planta. Maria Frias, você chega na região dela, é uma região ali que ela está, nós temos o Paraguai de um lado, a Bolívia, nós temos o Mato Grosso, nós temos Goiás, o sudoeste goiano ali, nós temos um entorno que movimenta uma quantidade de doenças e uma quantidade de insetos muito forte. Então, vê a preocupação, eu conheço bem a propriedade lá, você vê a preocupação dele, nós vamos fazer essa proteção da melhor maneira possível. Você vê o investimento que tem em biológico, para quê? Para você melhorar esse desenvolvimento de radicular, para aumentar a absorção de água e nutriente. Então, tem muitas informações aqui que ajudam o produtor na tomada de decisão. E o que eu gosto do GETAP é a forma aplicada como essas decisões e as tecnologias são colocadas, e aí o produtor se identifica, faz a análise da motivação pessoal e situacional e adota. E aí vem a mudança, Anderson. Entendeu? Isso aqui muda o mundo. Você falou, a China é um grande motivador disso aqui. Pessoal, nós temos que alimentar o Brasil e o mundo. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós aumentarmos o rendimento. Com isso a gente cresce, melhora o IDH, melhora tudo. Eu fico falando uma hora aqui. Essa pergunta é muito boa, obrigado. Imagina, obrigada a você, Sérgio. Agora a gente abre para perguntas. Quem quer fazer pergunta para os nossos dois experts e também para os nossos ganhadores da categoria Campo Sequeiro? Gente, vamos lá. Aí, muito bem. Identifique-se por gentileza e para quem você dirige sua pergunta. Obrigada. Bom dia a todos. Sou Rodrigo, sou representante técnico da Sementes Agroceres, lá em Sapezal, Campos do Júlio. Primeiro, publicamente, reconhecer o Beto e agradecer, Beto, porque você é um cara muito parceiro, está sempre aberto às novas tecnologias, apostou, né, nesse novo híbrido. E eu queria ouvir dos demais agricultores como vocês enxergam a importância, né, de plantar híbridos cada vez mais modernos, com a arquitetura moderna, igual o professor Sérgio sempre fala. Qual é a importância de ter esses híbridos para a obtenção das altas produtividades? Marcelo, começa. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que hoje, sem esses híbridos, nós não estaríamos alcançando esses níveis de produtividade que o Beto, que o Loacir e que outros produtores estão alcançando. Primeiramente porque sem tecnologia, a nossa lavoura, nós não chegamos no final com uma lavoura sadia, com uma lavoura bem nutrida. E hoje os híbridos cada vez mais aceitam tecnologias e investimentos e com certeza eles fazem parte, o melhoramento genético, assim como o milho e o soja, eles fazem parte desse salto de produtividade que a gente teve nos últimos 5 a 7 anos aí. Sem ele nós não estaríamos nesses níveis. Adalberto, mas não é só a intenção em investir, né? Você tem que ter vários outros elementos que são importantíssimos, né? Comenta pra gente. Com certeza essas variedades novas aí que tem hoje, e tem muito mais variedades novas para vir no mercado, são muito importantes, porém toda variedade, depois os professores podem me corrigir se eu estou errado, quanto mais essas variedades são produtivas, mais elas são suscetíveis a doenças. Então tem que ter um controle muito bem feito de praga, de erva daninha, de fungicida para manter essa produtividade até o final. Guilherme, você responde, eu vou passar a palavra para o Sérgio depois.
Eu fiquei com um desafio um pouco maior aqui, porque estou representando a produtora, né? Mas com o contato que a gente teve, existe uma preocupação muito grande em experimentar diferentes híbridos nos diferentes talhões, e a escolha, ela depende muito do momento de plantio, do que tem de previsão de chuva, e aí, definindo o nível de investimento, ela opta ali por algum híbrido específico. Mas há uma diversidade muito grande da utilização de híbridos de alta tecnologia dentro da propriedade, sim. Isso é muito importante. Sérgio, você quer comentar aí a consideração que a Adalberto fez? Sim. Quanto mais produtiva é a genética, maior é a exigência em termos de manejo agronômico. Eu trabalhei com melhoramento genético desde o início do plantio de soja no Brasil, né? Assim, no Brasil, assim, na região do Cerrado, né? A primeira variedade lançada para o Cerrado foi a Doco, variedade de soja. E eu participei do lançamento da Doco. E então, naquela época, a gente queria fazer a planta produzir. Hoje, essa genética moderna, você pergunta para o produtor, qual que é o padrão da genética que você quer? Ele falou que era um material produtivo. Tá, mas se eu colocar produção, eu vou ter que tirar alguma coisa, porque é uma combinação de expressão de genes, existem mecanismos que regulam essa expressão, que para você produzir mais, às vezes você tem que tirar uma resistência a uma doença, alguma coisa. O melhorista tenta colocar tudo na medida do possível, mas isso exige mais do agronômico. Então, nós precisamos tratar com muito carinho, porque eles vão expressar o máximo possível. A Bárbara, nos cálculos que ela faz para a gente, né, de produtividade potencial e atingível, né, ela considera a genética, esse potencial produtivo da genética. E ele é muito alto. E dentro do manejo, nós não conseguimos agregar produtividade, porque a produtividade, Suela, ela é da genética. Então, por exemplo, quando você pega um híbrido como esse material tem potencial para produzir 500 sacas. O que nós fazemos? Reduzimos perdas. E é aí que vocês estão de parabéns, porque vocês conseguem reduzir muitas perdas. Anderson, você quer falar um? A gente está com um microfone aqui só? Temos trazer um componente econômico e institucional para essa discussão de variedades, híbridos, genética e tudo mais. O primeiro ponto é o seguinte, escala. A escala que a agricultura brasileira tem hoje, ela permite justificar investimento. Então, você pega a área cultivada com milho na segunda safra do Mato Grosso, é maior que a área de milho da Argentina. Então, você tem mercado grande o suficiente para justificar desenvolvimento, pesquisa, aplicada àquela micro-região. Junto com a escala, vem um negócio que talvez faz parte muito pouco do dia a dia, que é o chamado ambiente regulatório e institucional. E é um ponto bastante importante para a gente divulgar. O Brasil tem mecanismos legais muito funcionais. Os contratos funcionam, a gente reclama tudo, mas os contratos funcionam, a economia funciona. E tudo isso cria um ecossistema favorável à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que solucionam problemas. Então, o tema institucional regulatório, ele tem uma função de alicerce muito grande para esse desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, lei de proteção de cultivares, lei de biotecnologia, campo seguro, de INPEV, tudo isso aí, gente, parece que não, mas ele é um componente extremamente fundamental para o funcionamento desta cadeia produtiva. No fim, nós somos grandes especialistas. A gente olha para a soja, para o milho, e com uma visão muito focada do especialista. Hoje o Sérgio falava isso lá no café da manhã do hotel. Mas quando você abre o olhar para as questões regulatórias, institucionais, políticas, geopolíticas, como a gente discutiu aqui no Fórum do Verão com o professor Roque, tudo isso aí, essas engrenagens em conjunto explicam por que um agricultor do Mato Grosso planta 1 hectare a mais. Porque tem a engrenagem da tecnologia, da genética, do bioinsumos, da nutrição, da fisiologia, da proteção de cultivos, dos mercados, tudo isso funcionando em sincronia.
Temos mais perguntas para a nossa mesa aqui? Por gentileza, se identifique. Não precisa, é o Marcelo da Bayer, é isso? Eu de novo, né? Tudo bem, faça quantas perguntas quiser. Bom, eu acho que esse momento é muito rico, né? Então, porque de fato ter a oportunidade de perguntar para os ganhadores aí do concurso de produtividade e aprender um pouco é muito importante. Então, primeiro, parabéns, né, aos 3 vencedores. A minha pergunta vai ser específica ao Beto, que foi o campeão. E eu queria saber dele assim uma reflexão desses vários fatores de manejo que você implementou. O que você acha que foi realmente 1 ou 2 ou 3 fatores que foram mais importantes para que você chegasse nesse teto produtivo? Que você chegasse, ou comparado com as suas demais áreas, ou comparado com os vizinhos, ou com a região, né? O que você acha que foi mais determinante de todo esse manejo que você fez? Essa área é uma área muito produtiva há vários anos, é uma área que mais colhe soja, mais colhe milho, e vem fazendo, como eu falei, calagem há vários anos, em torno de 1.500 quilos por ano, jogado cada 2 anos. E o mais determinante que eu observei lá seria fungicida mesmo. Até um dos professores, o Césio, já teve na propriedade lá há 2 anos atrás. E daí nós estávamos com muito problema, vinha adubando bem, vinha e chegava num ponto que o milho, a doença acabava pegando. Começava a fazer com V4, V8, os fungicidas. Aí até no dia lá eu pedi para ele o que nós temos que fazer para melhorar. E daí ele comentou, diz, ó, V4, 4 folhinhas, pequenininho, começa a fazer que vai dar certo. E nós viemos implementando em toda a lavoura, a fazenda inteira foi 4 aplicações de fungicida nas outras variedades. E teve um resultado muito satisfatório. Marcelo, eu queria que você repetisse a pergunta do Marcelo para você, os fatores que você acha, se 1 ou 2, que foram determinantes. Bom, eu acompanhando o Beto aqui, um dos primeiros detalhes que a gente identificou é que as doenças, assim como o professor Césio falou, elas estão entrando muito cedo porque a gente vende soja. E nós também rotacionamos princípios ativos e entramos muito cedo com fungicida. Então, nós também acreditamos que com a adubação nitrogenada que o Beto teve, se a gente não tiver uma proteção de planta, a gente vai nutrir bem a planta e vai deixar uma das partes mais importantes, que é o fitossanitário, para trás. Então, o fator que a gente considera importante também foi essa questão da parte dos fungicidas. Outro fator bastante importante, que até o Augusto falou hoje de manhã, que a gente procurou usar bastante na questão da nutrição, foi a questão do magnésio. Tá? Nós temos que estar bastante atento para a cultura do milho, porque ela é uma cultura que necessita de muito magnésio para a fotossíntese, que já foi falado aqui. Nós usamos bastante dentro da propriedade inteira. Esse não foi um manejo que foi feito pro Getap, foi um manejo para a propriedade inteira. E isso nos trouxe o recorde de produtividade dentro da fazenda. E o terceiro ponto, que eu acredito que nós estamos buscando muito, cada vez mais, essa população, né, Beto? Nós estamos atrás da qual é a população ideal. Hoje a gente já tem vários ensaios com o regulador de crescimento, tentando aumentar mais a população, para que a gente consiga ter mais espigas, como o professor Césio falou, e espigas pesadas, para que a gente atinja outros patamares de produtividade. Guilherme, quer contribuir antes da nossa próxima pergunta? Sim, Suelen. Além de tudo isso que já foi falado aqui, desse conjunto de fatores, né, da proteção de cultivo, do híbrido, do momento de plantio, levando em consideração o cenário desafiador que nós tivemos em relação a irregularidades de chuvas, altas temperaturas, eu acredito que o manejo nutricional e fisiológico foi chave para o sucesso dessa lavoura. Sem a adoção dessas tecnologias, nós não conseguiríamos atingir esse nível de produtividade. Então, adotar essas tecnologias no momento adequado, na dose certa, correta, nos permitiu explorar mais o potencial produtivo das plantas. É a precisão, né? A famosa precisão. A gente tem mais uma pergunta. Por gentileza, se identifique e para quem você dirige a pergunta. Bom dia, meu nome é Vitor Raposo, da SML. Queria parabenizar os organizadores desse brilhante evento e, com certeza, principalmente os agricultores premiados, destacados. A pergunta é para os agricultores, né? E pegando a fala do colega, a gente está acostumado, né, quem já tem um pouco de barba branca,
produtividades de 80, 100, 120 hectares no sequeiro, agora estamos falando de 180, 200. A pergunta é, não em dinheiro, mas talvez em sacas por hectare, a lucratividade tem acompanhado esse crescimento? O resultado operacional que sobra no bolso do agricultor também tem crescido? Esse ano que passou ainda se teve uma lucratividade boa, né? O preço de milho e soja estava excelente. Os investimentos, a gente consegue fazer um investimento mais forte, mais pesado. Mas para a próxima safra aí fica uma interrogação. Vamos investir, não vamos? O que vamos fazer? Vai subir? A nossa região está R$40 o saco de milho. Aí não consegue fazer um investimento tão alto. Marcelo. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta ela passa por planejamento. Tá? Hoje lá no Loacir a gente tem uma questão que a gente tem uma janela de plantio de milho muito discutida aqui, que a gente determinou que até dia 15 de fevereiro a gente tem que terminar o plantio do milho. Então, quando a gente tem esse planejamento e a gente consegue executar ele no campo, porque esse é o principal detalhe das chuvas, do momento climático que nós estamos passando, a gente consegue sim investir, ter altas produtividades e a gente ter um retorno. Agora, se a gente não tiver esse planejamento e a gente estender a janela, aí entra no que o Beto falou aqui, que a gente vai ter que cortar alguns investimentos, né, Beto? Porque senão o nosso milho ele não vai ter rentabilidade lá na última linha da propriedade. Guilherme, antes de passar para o Anderson, que eu queria que o Anderson falasse um pouquinho sobre essa incógnita, essa interrogação que são os preços, né? Não, perfeito. Compartilhando um pouco do que eu tenho como visão para isso, né? Em momentos desafiadores como esse, produtividade está diretamente relacionada à rentabilidade. Então, acredito que a gente precisa continuar investindo em tecnologias que entregam alta performance agronômica, né, otimizando a alocação desses recursos para que a gente mantenha a produtividade no alto e assim garanta a rentabilidade e a sustentabilidade do negócio no curto, no médio e também no longo prazo. Porque o investimento numa produtividade alta não é fichinha não, né, Anderson? Dizem que salário é o que sobra e não o que entra, né? A gente olha para o salário lá na cabeça, mas na verdade o salário é o que está lá no pé. E produção também não é diferente. E é um tema que a gente vem explorando já há algum tempo, fala muito do sistema, né? Sistema soja-milho. O custo de oportunidade da terra, gente, torna inviável um agricultor não fazer uma segunda safra. De quê? De milho, de sorgo, de trigo, de capim, de cobertura vegetal. Por quê? O custo terra, para quem é proprietário ou em especial para quem é arrendatário, proíbe o agricultor de não fazer uma segunda safra. Porém, tem que ser uma segunda safra que pare de pé. Na realidade de preços que a gente via aí do 23, 24, a situação do milho na segunda safra, o milho inverno, ela veio com a água no nariz. E agora, como eu comentei na abertura, a demanda exportadora, a demanda do etanol, a demanda da indústria de alimentação animal, ela começa a trazer o oxigênio para a gente puxar o fôlego e pensar na safra 24, 25. A safra 23, 24, de fato, é uma safra de freada de arrumação das abóboras na carroceria do caminhão. A gente veio de 3 anos de expansão muito forte. Todas as empresas, ou boa parte das empresas agrícolas que eu conheço, cresceram a área, então é necessário essa reorganização da casa, e por isso a safra 23, 24 está aqui. Do limão vamos fazer uma limonada. No 24, 25, tecnologias alinhadas, gestão da operação alinhada, capacidade financeira e econômica alinhada para pisar no acelerador de novo. Então, o 23, 24 é quase um quebra-mola na rodovia que a gente veio super acelerado, ajeitou a carga, e agora a gente prepara para uma nova rodada de expansão no 24, 25. Augusto, a gente está falando em campo sequeiro, né? E a gente sabe que a água hoje é um bem altíssimo em todo o planeta, né? Muito mais que diamantes. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga essa eficiência que tem sido usada principalmente pelos produtores, né, de campo sequeiro, e o que isso representa para a agricultura sustentável e regenerativa no país. Legal. Quando a gente olha o solo tem tudo a ver com qualidade de água.
Quando você tem qualidade de solo, você tem qualidade de água, que ela está lá embaixo também. E quando você tem, por exemplo, um solo que tem a capacidade de deixar a raiz descer, nós vamos ter mais resiliência. Então, com certeza que os campeões de sequeiro têm essa capacidade. Porque dificuldade climática, com certeza, vocês enfrentaram, correto? Então, é possível, assim como o Anderson falou, parece que as fazendas que fazem tudo certo, o clima ajuda. E, de certa forma, é isso mesmo, porque você consegue depender menos do clima. Quanto você consegue depender menos? Uma parcela interessante desse processo você consegue depender menos. Você vai depender zero do clima? Impossível. É impossível depender zero do clima. Mas se você tem capacidade de descer raiz, você acessa a água em profundidade. Se você tem palhada no seu sistema, você perde menos água por evaporação. Se você tem matéria orgânica no solo, você tem mais capacidade de reter água naquele sistema. Se você usa os aminoácidos, o hormônio ou os produtos fisiológicos, você tem uma eficiência fotossintética e faz com que a planta estimule um pouco mais de crescimento radicular, estimule um pouco mais de eficiência fotossintética, né? Então você utiliza todos esses recursos. E aí quando você utiliza também práticas regenerativas, você tem uma melhor qualidade da água devido a essa melhor qualidade do solo. E se você tem melhor qualidade do solo, você tem melhor qualidade de alimentos. E se você tem melhor qualidade de alimentos, você tem pessoas saudáveis, né? Então essa é a cadeia e está tudo interligado. É a reação em cadeia, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Temos mais uma pergunta, por gentileza. Se identifique e para quem você dirige a sua dúvida. Esperar o microfone chegar lá. Chegou. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Lima, da Advanta Seeds. A pergunta, na verdade, é para todo mundo. Eu queria entender como é que vocês enxergam a contribuição de biotecnologia, de controle de lagarta hoje, falando em milho safrinha, pensando no detalhe de alta produtividade. A gente sabe que as tecnologias que a gente tem hoje são extremamente efetivas, mas que a gente tem um desafio dos próximos anos da eficiência dessas tecnologias. Como é que vocês enxergam isso, essa contribuição para daqui para frente? Quer começar, Adalberto? Então, temos que fazer os campos desculpa. Refúgio, fugiu o nome. Temos que fazer os campos de refúgio para nós tentar elevar ao máximo essas tecnologias, porque Pro 3, Pro 2 já foi, Pro 3 está indo, Pro 4 está aí, e temos que cuidar delas, né? É uma pergunta bem importante. Nesse último ano, a gente percebeu que as tecnologias elas estão sendo menos eficientes, vamos chamar assim. Então, o que está acontecendo? A gente tem entrado com mais aplicações de inseticida para que a gente consiga, como o Beto disse, levar essa tecnologia por mais tempo. Mas, cada ano que passa, os refúgios estão menores, e acho que esse é um ponto bastante importante que nós temos que ter de atenção nesse plantio de milho inverno ou safrinha, para que a gente consiga levar essa tecnologia por mais tempo. Porque, na nossa opinião, lá a gente está, como o Beto disse, o próprio Pro 4, a gente está próximo aí de ter que entrar com muito mais aplicações de inseticida para o controle da lagarta. Guilherme? Nessa linha, eu acho que é muito importante a gente ter atenção para essa questão do refúgio, né? E proteção das biotecnologias, e algo que eu consegui notar no campo, especificamente na região de Goiás, ali onde eu consegui estar mais presente na segunda safra, é o aumento do cultivo de híbridos convencionais, tendo em vista que o produtor já estava esperando fazer essas aplicações de inseticida em híbridos com biotecnologia, ele optou por plantar um híbrido convencional. Então, sem dúvida nenhuma, estratégias para proteger e dar vida longa a essas tecnologias são fundamentais. Sérgio. Pensando assim, numa questão mais estratégia, de onde nós vamos chegar com essas biotecnologias, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Eu me lembro que em 2010, eu estava fazendo uma pesquisa na Bahia, a gente identificou uma lagarta de difícil controle, mas a gente não sabia ainda o que era.
Aí a gente foi estudando e depois, com o tempo, em 2013, nós identificamos e vimos que era a Helicover parmígera. A Helicover parmígera trouxe um ensinamento muito grande para todos nós, né? Primeiro que ela conseguiu resgatar o controle biológico, o sistema de manejo biológico, que hoje nós evoluímos, avançamos muito. Depois que a gente aprendeu que no mundo existem mais de 300 pragas exóticas invasoras, e só aqui na América do Sul, nós temos mais de 150 pragas exóticas invasoras, que são aquelas pragas que não estão presentes na nossa lavoura. Nós não temos resultado de pesquisa na nossa lavoura, porque ela nunca entrou aqui. Como que ela entra? Quando nós temos um ambiente desequilibrado. Usou inseticida demais, selecionou um ambiente com menos defesa biológica, essas pragas entram e elas são especializadas em desenvolver em ambiente desequilibrado. Então as tecnologias, elas ajudam muito para nós fazermos o manejo adequado da rotação de ativos, da rotação de táticas de cultivo, o manejo cultural, o manejo do refúgio, que é uma tática importante, né, para a gente controlar a população de insetos que a gente tem resistência, né? O manejo químico, ele é muito importante. Os biológicos, hoje nós temos biológicos para sugadores, para mastigadores, para uma série de organismos do solo, da parte aérea. Então, eu estou trazendo essa informação para vocês, porque quando o problema se instala, por exemplo, a mosca branca, o biótipo Q, o biótipo B está por aí. O biótipo Q, ele é resistente à maior parte desses produtos que nós temos, desses inseticidas que nós temos. E ele tem uma capacidade de transmitir viroses muito maior do que o biótipo B. E ele está por aí, está voando, a região de São Paulo e para o sul, ele já se estabeleceu. Então, essa preocupação, ela só vem à tona quando ela atinge a nossa lavoura e a gente não tem produto para controlar. Então, essa pergunta ela é muito importante, e aí as tecnologias, elas dão uma contribuição grande. Por quê? Porque elas nos dão a oportunidade de exercitar o manejo integrado de pragas, de doenças, de plantas daninhas, porque tudo isso se aplica a todos esses ambientes. Então, eu não poderia deixar de dizer isso para vocês, porque quando o cobertor fica curto, aí a gente não sabe se tampa o pé ou se tampa a cabeça. Então, enquanto não tem o frio, vamos aproveitar o cobertor curto para poder aprender isso aí. Perfeito. A gente tem mais uma perguntinha, duas. A minha pergunta vai para o Augusto. Meu nome é André Torres, da Algar, de Uberlândia. Augusto, como tem sido a sua visão a respeito dessa mudança cultural? Porque a agricultura regenerativa, por si só, ela já é benéfica de vários pontos de vista que você já citou. Questão de clima, aumenta a produtividade. Essa mudança cultural, de às vezes transicionar uma cultura de verão, deixar de implantar a segunda safra, para implantar a cultura de cobertura. A questão do carbono fomentou muito isso. Mas nas suas rodadas, como tem sido o comportamento dos produtores em relação a isso? Legal, boa pergunta. Assim como o Anderson trouxe, a gente tem uma pressão de custo muito alta, custo-oportunidade, a gente precisa produzir, precisa ganhar dinheiro. Então, como é que eu enxergo o ideal dessa questão? E eu vejo agricultores de muito sucesso implementando a agricultura regenerativa no Brasil, sendo moderado. Como moderado? Ele não vai, pensando na área dele como uma pizza 100%, não é 100% da área que ele vai abdicar do inverno. Então, às vezes, ele pega 20% da área de uma área problemática com nematóides. Às vezes, ele pega 20% da área numa área onde ele precisa fazer uma correção mais forte, onde, por exemplo, ele já vai ficar numa janela de plantio complicada para a segunda safra. E aí ele entra nesse sentido de 20% da área, ele vai rotacionando. E aí, se ele olha um horizonte de 5 anos, né, ele consegue rotacionar toda a área dele. E aí, quando ele vai ver a parte econômica, a ideia é que isso feche a conta, porque você produz mais nessa área que você rotacionou, na safra de verão, por exemplo, e você vai seguindo assim, solucionando problemas de cada talhão, sem sacrificar totalmente, aliás, sacrificando apenas 20% do seu faturamento de curto prazo, da safra de inverno, e possivelmente, é o que acontece geralmente, já tendo um incremento de produtividade na safra subsequente de verão, que foi em cima daquele mix de cobertura, por exemplo. Então, a ideia é fazer de forma moderada. Acredito que 20%, levando em conta isso, talhão com nematóide, você não ia produzir tão bem. Talhão com uma janela de plantio já complicada,
estendido, você não ia produzir tão bem. Então vamos dar um jeito aqui nesse talhão e a gente vai rotacionando e fazendo isso de forma gradativa. Faz sentido? Obrigada, Augusto. Está acontecendo uma coisa inédita hoje aqui, porque o papo está tão bom que o pessoal está falando, vamos agilizar, porque vão servir o almoço, mas tem gente que quer fazer mais pergunta. Então eu vou dar aí a palavra para o Diego Santana, porque ele vai fazer a última pergunta para a gente encerrar. Isso é inédito, viu? Porque sempre o papo antes do almoço, o pessoal quer terminar rápido, né, Anderson? Bom dia, pessoal. Meu nome é Diego Santana, sou empreendedor e também agricultor, né? Quero parabenizar todos pelos resultados incríveis, né? E assim, minha pergunta é para o Sérgio. A gente obteve aqui resultados muito acima da média do Brasil, né? Incríveis, mas você fez uma explanação muito boa a respeito do potencial da cultura do milho por região, né? A gente sabe que a gente tem um potencial ainda maior do que a gente já está explorando hoje. Queria saber sua opinião a respeito de qual seria o gargalo, né, que está impedindo a gente alcançar patamares ainda maiores em relação ao manejo, o que nós podemos fazer para conseguir resultados ainda melhores do que esse? O principal fator, essa pergunta sua é muito interessante porque ela nos desafia agronomicamente, né? O principal fator que limita a produtividade, o que define, é a água. Então, assim, os investimentos em perfil do solo, eles são muito interessantes. O Augusto abordou muito bem isso aí, e aí, pegando um gancho na pergunta que foi feita, a gente tem que ter uma visão de sistema de produção, e às vezes o sistema, ele não define uma safra só, às vezes você precisa de 3 safras. Eu conheço um agricultor na Bahia, que ele faz 2 safras de algodão, e o negócio dele é algodão, mas ele precisa plantar soja para tirar o excesso de adubo do algodão. Então ele não aduba a soja, ele tira o excesso, produz 95 sacas, 90, e aí depois ele interrompe o processo, escarifica o solo, entra com adubações, aliás, melhor, com calagem, né? Recupera esse solo, planta milho com braquiária, colhe muito bem o milho com a braquiária, mas aí depois ele vem com 2 safras de algodão, safra cheia com mais de 400 arroba, depois ele finaliza com a soja, então ele tem um sistema. O que ele quer com isso? Melhorar a condição do perfil do solo dele, porque você vai conseguir trabalhar melhor esse limitante que é a água. Depois, pegando um gancho na questão do milho, o milho é uma planta que, por si só, o grande negócio dela é acumular carbono, que se transforma em amido, né? A planta de milho ela é originada de um momento que tinha pouco CO2, então virou uma planta C4, porque ela evoluiu para fixar carbono. E para fixar carbono é preciso de folha. E aí dentro da folha, nós precisamos desse equilíbrio que foi falado, do equilíbrio fisiológico, né? Aí vem a nutrição e a fisiologia da planta, mas a gente também tem que proteger contra as doenças, contra a questão das pragas, né? Que se alimentam, inclusive de raiz. Então, quando a gente consegue associar a melhor genética por cada ambiente, então essa é a melhor genética para esse determinado ambiente. Aí eu tenho uma ponta de faixa lá que ela não é muito boa, mas nós temos genética para aquelas pontas de faixa também, porque as nossas áreas não são uniformes, né? Eu poderia falar aqui de manchas, de mapa de colheita, de mapa de uso, então determina essas manchas, estabelece o melhor híbrido ou a melhor genética para cada mancha e o melhor manejo para você tirar o melhor de cada variedade. Então isso aí, eu acho que é o grande mérito que os produtores trazem. Porque quando você trabalha com os especialistas, cada ele constrói uma pecinha do quebra-cabeças. E aí você tem uma figura linda, mas são peças do quebra-cabeça. A agricultura não é um quebra-cabeça, ela é um cubo mágico. Porque por trás dela tem o clima, tem a gestão, tem uma porção de problemas que o Anderson abordou muito bem. E o operador do cubo mágico é o produtor. Nós, como especialistas, só damos as peças do quebra-cabeça que também está lá no cubo mágico. Então o segredo desses altos rendimentos está nessa operação do cubo mágico. E nós, como especialistas, temos que dar o melhor de cada um de nós para compor cada uma dessas peças. E esses eventos, eles ajudam a mostrar como que esses operadores de cubo mágico fazem para poder esses tetos de produtividade. Vamos falar de alta produtividade. Trigo. No Cerrado nós produzimos 160 sacas de trigo irrigado. O algodão na Bahia são 613 arrobas, isso auditado. É uma produtividade muito alta. Feijão, acima de 100 sacas de feijão. Milho, eu não sei qual foi o recorde do Getap, mas 248 sacos, eu me lembro que eu assisti isso aí. Então, a gente está vendo os produtores desafiando a ciência, e muitas vezes a ciência vai atrás do produtor para tentar explicar o que ele fez.
Por quê? A ciência hoje no Brasil ela é ótima, mas muitas vezes a pergunta não é bem feita. Então, a aproximação do pesquisador aqui, ela é importante para identificar a pergunta da pesquisa, que vai para o centro de pesquisa e retorna em tecnologia aplicada. Então, pela Embrapa, eu me sinto honrado de estar participando disso aqui, agradeço a organização pelo convite, porque daqui eu levo muitas perguntas para o centro de pesquisa. Aí nós temos a Embrapa Milisor, nós temos a Embrapa Territorial, nós temos várias unidades da Embrapa, universidades, outras instituições de pesquisa, inclusive as estações de pesquisa de consultores que nos assistem nesse momento, que vão fazer essas perguntas, vão validar as tecnologias, e eu acredito que no curto espaço de tempo nós vamos chegar lá. E aí, Anderson, vem um grande desafio. Nós vamos observar que os participantes do GETAP, as produtividades, vamos estabelecer aí 180 sacas, elas vão ficar muito frequentes. Mas a gente observa que os tetos, a gente não consegue ultrapassar. Nós estamos passando por isso dentro do SESB. Se vocês observarem os tetos de produtividade do SESB, está ali na casa dos 130 sacas de soja. Mas o número de pessoas, de produtores que estão passando de 90 sacos, nessa última foram mais de 400. Então nós precisamos olhar para essa base, mas nós precisamos olhar para o teto. E aí, os especialistas, né, a pesquisa, vai nos ajudar a identificar. E aí não é um trabalho de um especialista, é um sinergismo de generalistas para a gente suprir essas produtividades maiores. Acho que com essa fala do Sérgio Abud a gente finaliza mais essa etapa, mais esse painel. Queria pedir palmas para esse grupo aqui, fantástico, que nos trouxe muitos aprendizados sobre o campo sequeiro, sustentabilidade. Obrigada, pessoal. Mais que especialistas, eles são influenciadores. Agora que eles se tornaram referência nacional para a cultura de alta produtividade do milho, a gente tem também 2 produtores e influenciadores que vão vir aqui no palco para dividir um pouquinho dessa experiência de fazer produção, fazer humor e também influenciar o setor do agronegócio. Eu queria convidar Primus Agro para vir ao palco, por gentileza, palmas! Acho que todo mundo conhece, né, gente? Quase 400 mil seguidores nas redes sociais, no Instagram. Tá aí, ó. Funcionando? Fala, moçada! João. Bom ou não? Rapaz, subiu tanta gente importante, nós ficamos até com medo de falar aqui agora, né? Eu ia falar agora, dá até medo de subir nesse palco. Eles dispensam apresentações, mas esse é o João e esse é o seu Eduardo. João, vocês são primos mesmo. É família não escolhe, né, seu Eduardo? Meu pai e o pai do seu Eduardo é irmão, então nós é primo. E eles é brigado, né, seu Eduardo? Inclusive. Vocês acreditam, meu pai e o pai do seu Eduardo não conversam. Nós juntou. Vocês contassem um pouquinho, vocês são produtores de que região do país e como surgiu essa ideia de linkar a produção agropecuária para influenciar e fazer humor, né? Porque é muito bacana a maneira com que vocês abordam isso. Moçada, nós é de Morro Agudo, né? A grande Morro Agudo ali, interior de São Paulo. A gente produz em Perdizes, Minas Gerais também, ali do lado de Araxá. E nossa vida mudou muito, né? Em janeiro eu estava trabalhando na revenda, o seu Eduardo estava de AT numa multinacional. E a gente já tinha o Instagram, tinha o Primus Agro Podcast, né? A gente começou com uma missão de comunicar diferente o nosso setor, sabe, moçada? Porque às vezes a gente acha que o agro tá em alta, mas ele tá em alta pra gente. Nós precisamos mostrar o agro para todo mundo, sabe? Então a gente está engatinhando ainda na rede social o agro. E a missão nossa é mostrar para todo mundo o que a gente já sabe, né? Porque para a gente é muito fácil. Eu e o Eduardo subir aqui e falar o tanto que o agro é importante, o tanto que o produtor cuida da lavoura e importa com o meio ambiente, é muito fácil. Agora, como que a gente vai comunicar isso aí para toda a galera, né? Então a gente, né, João? É isso aí, a gente iniciou com essa missão, aí nós achamos um vídeo cômico, né? Aí nós fez o primeiro vídeo cômico que não entendeu mais nada que aconteceu depois daquilo lá, né, seu Eduardo? Porque o agrônomo e o produtor rural, moçada, tinha que ter uma estátua desses 2 componentes, né, da humanidade, porque tem tanta prosa boa, todo mundo aqui sabe, tem tanta conversa interessante que acontece no dia a dia do produtor e do agrônomo, que a piada já é feita. A gente conversa com todo mundo aqui, todo mundo sabe uma piada que aconteceu no dia a dia. E só acontece com o agrônomo e com o produtor, e é em toda a região. É isso aí. Então, a gente fez um vídeo, o João, eu chamo o João mesmo, Eduardo, o seu Eduardo, a gente fez o primeiro vídeo dessa relação entre produtor e agrônomo, e aí a turma
gostou demais, o engajamento foi muito bom, graças a Deus. Seu Eduardo, conta pra mim, eu vi, estava vendo os vídeos de vocês, tem o agrônomo Águia, o agrônomo Nutella, como é que vocês lidam com isso, como é que é a receptividade? O pessoal fica meio chateado com o humor ou todo mundo leva na esportiva? Então, eu acho que pelo contrário, eu acho que a turma gosta demais, né? Porque igual, você pega o João, é muito fácil para ele fazer o agrônomo Nutella, sabia. né? Porque ele já sempre foi o agrônomo Nutella. Então, eu acho que está espalhado em todo o território, o agrônomo Águia, que não gosta de descer muito do carro para ver roça. Então, a turma sente uma identificação muito grande e compartilha esse conteúdo. Eu acho que isso vem trazendo bastante resultado para nós também. Eu vejo de outra forma, na verdade, né? Eu vejo que o agrônomo Águia, por exemplo, não é que ele não quer descer do carro, é que ele não precisa. Então, quem sabe, quem tem experiência, consegue ver de dentro do carro, stand de planta, e eu consigo contar a longa distância. Aí depende muito do profissional, né? Principalmente nesse calorão, para não sair do ar ali, né? É perigoso. Pessoal, foi um grande prazer. Palmas para os primos agro. Olha Obrigado, só, moçada. eu sei que todo mundo quer tirar foto. Eu também já tirei lá, tive um momentinho, já tirei. Mas a gente vai fazer uma foto de todo mundo, que é um pedido dos primos agro. Porque eles querem mostrar vocês, toda a plateia do GETAP da 5ª edição, todo mundo junto. Vamos pedir para o nosso fotógrafo oficial. Como será que nós conseguimos para pegar todo mundo, hein? Porque tá bem na... Será que nós conseguimos juntar essa turma de algum jeito? A hora que acabar aqui já vai pro almoço ou não? Então, justamente, a gente vai fazer um encerramento, mas se a gente quiser alocar o pessoal para fazer a foto, depois a gente volta pro lugar pro encerramento. Eu não acho tem que seria problema. se nós conseguir juntar todo mundo aqui, moçada, não queria atrapalhar muito vocês não, mas só Vamos um pouquinho também, um pouquinho atrapalha mesmo. Vem juntando a turma Vamos da juntar beirada todo mundo aqui, ó. Vai, não fica com preguiça não, todo E mundo, moçada, gente. resumindo tudo, que teve muita conversa aqui, eu vou resumir em uma palavra só, tudo isso que aconteceu. Aminoácido. Tô brincando, moçada. Teve muita coisa aí, não dá. E para aproveitar também, quando a turma vai organizando aí, gente, parabéns pelo evento, tá? Muito top, eu acho que trazer todo esse conhecimento, essa troca de informação aí para vocês. Obrigado pelo convite também, né, João? É isso aí, valeu, moçada. Como é que nós faz? Você que é o bichão mesmo aí. Como é que é? Vamos juntar um pouquinho mais, pessoal, um pouquinho mais para sair todo mundo. Vamos ficar no meio da galera aqui, ó. Sou do ar, vai tampar todo mundo aí atrás. Senta aí. Tchau. Senta aí, ó. Aí, ó. Senta aí, seu Eduardo, senta com o chapelão, porque aí dá certo. Um pouquinho mais. Desculpa. O dente ficou meio torto, é um dente grande, mas... Uma salva de palmas, moçada, pra vocês, viu? Parabéns, salva turma. de palmas pros primos agro. Quem não segue eles ainda, por favor, gente. Divertidíssimo. Obrigado, viu? Obrigada, Parabéns foi também. um grande prazer, turma. sucesso. Obrigado. João e seu Eduardo, os primos agro, que trazem muito humor e realidade para o Instagram e para as redes sociais. Obrigada, pessoal. Boa sorte. Gente, chegamos ao fim de mais uma edição. É a 5ª edição que eu tenho o prazer de conduzir. Sempre aprendo muito mais do que trabalho, na verdade. É incrível estar aqui, conhecer vocês de perto, trocar ideias. É muito enriquecedor para mim como jornalista, como comunicadora para o agronegócio. Anderson, vamos para o nosso habitual encerramento, onde a gente agradece a presença e o prestígio de todos. Muito obrigada, gente. O encerramento é o chamado já para o próximo, né? Bom, pessoal, acho que, como a gente falou aqui na abertura, né, o propósito aqui nessa manhã é reforçar a nossa missão de trazer conteúdo, trazer informação, criar um ambiente propício para essa troca de experiências, né? Porque, como o Augusto colocou lá, a citação lá do John Nash, né, economista, acho que do filme Mente Brilhante, né? Aqui é uma economia totalmente colaborativa. Quando o agricultor A ajuda o agricultor B, os dois se beneficiam, a região se beneficia.
E esse é um dos propósitos do negócio. E falando então do que a gente vê pela frente, né? Como eu comentei agora no final do painel do milho sequeiro. A safra 23-24, gente, é uma safra de freada de arrumação. Nós viemos de 3 anos superaquecido, margens extraordinárias na agricultura. E agora, no 23-24 e já sinalizando o 24-25, a gente volta para o que eu disse também, para a normalidade. E eu me lembro, numa ocasião, eu fazia uma apresentação num evento lá na Tecnoshow em Rio Verde, na Comigo, e depois de uma palestra, numa época que soja valia R$60 o saco, ninguém mais lembra disso, uma agricultora me perguntou depois da palestra, né, o preço tinha caído um pouco, né? Ela chegou depois, Anderson, quando que a soja vai voltar para o preço normal, né? Aí eu fiz uma cara meio de louco, assim, olhei para ela, mas qual é o preço normal? Ela falou, uai, 60. Eu falei, por que não 160 ou 30? Então, dentro dessa palavra muito batida aqui de normal ou normalidade, não existe preço normal, existe margem normal. E na margem normal, ela é aquela que dá continuidade e sustentabilidade, que é a segunda palavra mais dita, ou talvez a palavra mais dita no evento aqui hoje. Então, a gente vai para uma safra 23-24 de freada de arrumação, ajudado por esse clima extremamente desafiador, principalmente no Cerrado e Mapito, o Sul também, com um excesso de chuva, não pode ser desconsiderado, para entrarmos numa safra 24-25 de realmente retomada de crescimento. E retomada de crescimento, por quê e para quê? Gente, nós somos extremamente afortunados, a gente produz o que as pessoas comem. O mundo bate na porta do Brasil e fala, me dá carne, me dá soja, me dá milho, me dá café, me dá açúcar, me dá frango. Então, nós produzimos tudo aquilo que o mundo come. Segundo ponto. Ano passado, num evento lá no CTC em Piracicaba, eu deixei o pessoal da cana chocado. O próximo metro cúbico de etanol a ser produzido no Brasil vem de milho. A indústria de etanol de milho no Brasil tem menos de 10 anos de idade e já é extremamente competitiva. Começa lá na BR-163, vai lastrando para outras regiões. E até em São Paulo, no berço da indústria sucroalcooleira, a indústria de etanol de milho já tem viabilidade econômica. Então, isso é um segundo elemento de demanda. O parque instalado de etanol de milho no Brasil hoje é de aproximadamente 18 milhões de toneladas, está moendo 15, e para 2025, que daqui a 2 anos, a gente deve chegar em 23 milhões de toneladas de capacidade instalada para produzir etanol de milho? Não, etanol de cereais. Porque junto com o milho já começa a acoplar o sorgo para a produção de etanol. Para otimizar o espaço territorial das áreas marginais, que plantar milho a partir do final de fevereiro, comecinho de março, fica mais arriscado. Então, esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento, como eu coloquei aqui também, é China. China chegando. E nos próximos 10 a 15 anos, anotem vocês, a China vai fazer no mercado de milho brasileiro o que ela fez no mercado de soja. Se alguém constrói uma casa hoje em Sorriso, se alguém constrói uma casa hoje em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, ou em Vilhena, em Rondônia, uma parte desse dinheiro é dinheiro chinês que foi canalizado dentro da economia brasileira para pagar por uma soja, por um milho, por um minério de ferro, uma série de coisas. Então, terceiro elemento. E o quarto elemento, para encerrar, para não atrapalhar mais o horário do almoço, é a santa padroeira da agricultura, Nossa Senhora da Taxa de Câmbio. Nossa Senhora da Taxa de Câmbio, ela traz muitas alegrias, mas em muitas ocasiões ela pode trazer tristezas também. Então, tudo isso no complemento, ou em conjunto, perdão, sinaliza para a gente que o 24-25 vem uma safra de retomada de pé baixo no acelerador. Pé baixo do acelerador com gestão de tecnologia, pé baixo no acelerador com gestão de capital, de recursos, de infraestrutura, mas principalmente de capital humano. A gente tem aqui na sala, a gente tem vários que não puderam vir porque estão correndo para fechar um plantio, estão correndo com janelas. Isso é agricultura, gente, não tem diferença, isso é agricultura.
mas é capital humano. Acho que o principal elemento aqui dessa sala, dos propósitos que a gente tem aqui no GETAP, é cultivar capital humano. Aproveitar conhecimento, difundir conhecimento e prosperar. Prosperar individualmente, prosperar como setor super mega importante para a agricultura brasileira. Suelen, meu muito super agradecimento para todos, mas não só para mim, mas eu queria chamar todo mundo que participou aqui para... Não somos nós, né? Tem todo o time do GETAP, tem o pessoal da Esfera, eu queria uma salva de palmas para eles, porque são eles que fazem esse evento. Muito competente. Palmas para a equipe que compõe e que faz acontecer e que começa e já está trabalhando no próximo GETAP. Já está trabalhando no 6º fórum, que será o Fórum Verão GETAP. Pode vir. Vem Karina, vem Deia, pessoal da mesa que não pode sair, o nosso muito obrigado. Se o pessoal da mesa sair, desliga tudo. Exatamente. Né? Aí o almoço sai antes. Sem cair, Nilson. Vamos chegar mais para cá para a gente conseguir fazer uma foto oficial. As meninas da Margot Comunicação. Bom, a Deia, gente, a Karina da Esfera. Aqui, lá na roça a gente fala, né? Você vê as pingas, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Quem leva o tombo é toda essa turma aqui, né? Então, sem esse pessoal aqui, a gente não faria um evento desses. E meu muito obrigado para eles, em especial, mas também por vocês todos que dedicaram tempo de estar aqui com a gente nessa manhã. Acho que vamos para a boia agora, né? Vamos para a boia, mas eu tenho... Gente, obrigada. Palmas mais uma vez para a nossa equipe. Eu tenho só um recadinho, avisos paroquiais. Obrigada, pessoal. A gente vai fazer o seguinte, vai acontecer a coletiva de imprensa para os colegas comunicadores que quiserem fazer entrevistas com os patrocinadores, convidados, com o Anderson, com todo mundo. E tem também o almoço, obviamente, depois. Mas a gente precisa aí de um respiro para conseguir arrumar as mesas, colocar os pratos para que vocês sejam bem servidos. Então, a proposta da produção é a seguinte: se vocês puderem tirar os pertences de vocês das mesas, a gente vai pedir 10 minutos para que a equipe entre e arrume a coletiva de imprensa e também o almoço. Pessoal, até a próxima. Obrigada.